Cadê essa tropa de elite aí? Cadê esses guerreiros aí? Olha, amanhã estarei no Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco eu vou falar, hein? Amanhã estarei no Rio de Janeiro. Vamos jogar duro lá. Deu certo, professor. Valeu pelo auxílio. Aí, ó. Nem sei o que é, mas sei que eu ajudei em alguma coisa. Diga lá, mestre. Amanhã estaremos no Rio de Janeiro. Qual lugar do Rio? Estaremos na Barra, né? Vou participar do congresso Enacom. Daqui a pouco eu vou falar aí. Vai bombando de coraçõezinhos aí, né? Vamos lá, faixa preta. Todo mundo aí, ó. Vai convidando seus amigos aí, né? Parabéns por suas explicações. Rapaz, apenas um colaborador, né? Joguei duro em Tocantins aí, ó. Só a nata nesse congresso. O congresso vai ser bom. Já estão na área aí? Depois de um tempo só resolvendo questões, né? Hoje a gente vai tratar de um caso aqui que o aluno me enviou, né? Eu vou pegar e vou fazer alguns links. Achei interessante. Beleza? Confirmando o aderente para MDF. Isso. Márcia está mandando um beijo. Rapaz, qual a Márcia? Márcia. Márcia. O nome dela é Márcia, por isso que tá roupa. Resposta de ontem, isso. Foi ontem, não? Resposta de ontem, mas o que eu falei ontem? Eu nem sei. Ontem eu estava no plantão, né? Nem fiz live ontem. Vamos lá então, pessoal. Todo mundo já na área aí? Você é faixa preta, né? Nós somos faixa preta. Vamos lá então, né? Já entrou a musiquinha aí. Vai bombando de coraçõezinhos, vai bombando. Beleza, eu deixei um casinho, né? Para vocês resolverem, não foi isso? Na live... Na última live que eu fiz, que era a resolução de exercícios, aí no final eu falei acerca de um caso, né? E aí eu não dei o gabarito. Eu falei que ia dar o gabarito na próxima live, que é hoje. Beleza? Bomba de coraçõezinhos, bomba de coraçõezinhos. Vocês estão me recebendo aí, né? Beleza, tá. É importante, pessoal da PMDF, vocês irão receber um e-mail, mas já afirma aqui, né? Pessoal da PMDF, trocou o local do aulão. Trocou o local do aulão. Professor, trocou a data? Não, não é a data. O local do aulão. O aulão PMDF continua sendo no dia 5 de maio. Professor, mas mudou a data da prova, eu sei. Mas nosso aulão vai continuar sendo no dia 5 de maio, beleza? Aqui em Brasília. Aonde? Lá no Teatro Pedro Calmon. Confortável Teatro do Exército Pedro Calmon. O aulão será realizado lá. Professor, e o horário? Mesmo horário, não mudou nada. Só mudou o local. Lá no setor militar urbano. Cadê a galera de Brasília? Você sabe onde é o setor militar urbano? Ali, não sabe onde ficam os quartéis do Exército, né? Já deixei meu sangue ali naquele lado ali. E vocês sabem, beleza? Setor militar urbano. O teatro é muito top, né? Veja, o Adelante sempre buscando o conforto do aluno. Beleza? O teatro é muito top lá. E a gente jogou duro. Isso, né? Estamos aí aproximadamente com quase 600 inscritos, né? Não tinha como continuar na LBV. Passou, né? Fazer o quê? 2 meses antes do aulão, 600. O pessoal, né, de Brasília, de Brasília só não, e adjacências, acreditam no nosso trabalho, né? Sabe que a gente vai fazer um jogo duro lá. E o pessoal vai, por quê? Porque nós fizemos um aulão Adelante primeira edição, né, em janeiro, e eles perceberam que o jogo foi muito duro, né? A gente vai para lá para resolver mais de 300 questões. Quem já foi no primeiro, na verdade, vai trabalhar 600, né? Porque eu já dei 300 e vou dar mais 300 agora, 600. Com mais
Com mais essas informações, com mais nossos aulões e módulos, só se Deus não quiser, não é isso? 2.000 vagas aqui, o pessoal de Brasília falou que não vai dar mole. Até o pessoal de Brasília falou que não vai dar mole não, falou que as vagas aqui da PMDF serão destinadas a eles. Vamos ver, né? Bem, tá. Outro ponto importante, Aulão Adelante, delegado da Bahia, tem novidade. Aulão Adelante, delegado da Bahia. No Aulão Adelante, delegado da Bahia, vocês já sabem, né? A professora Natália Masson irá participar e eu tenho mais uma novidade para vocês. Estão me recebendo aí? Mais uma novidade no Aulão Adelante, delegado da Bahia. Participação especial do professor Nestor Távora, jogando pesado demais. Beleza? O professor Nestor Távora também irá participar do Aulão Adelante, delegado da Bahia. Beleza? Vai jogar duro lá, professor Nestor Távora, de processo penal, né? Sua obra muito conhecida, irá participar também do Aulão Adelante, delegado da Bahia. Beleza? Vai abordar lá o tema inquérito policial e a gente vem com as questões ali trabalhando. Beleza, delegado de Minas também bombando, né? Delegado de Minas bombando, lá no site também, no www.adelante.net.br. E delegado do Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul. Eu tô com 4 aulões na cabeça, né? O jogo vai ser duro demais lá, no delegado do Rio Grande do Sul. Então, veja, confirmados, Aulão Adelante PMDF, o pessoal já tá sabendo, né? O Confortável Teatro Pedro Calmon. Aulão Adelante da Bahia, Hotel Sol Bahia, não é isso? Participação da professora Natália Masson e do professor Nestor Távora. Aulão Adelante, delegado de Minas, jogo duríssimo, né? Equipe forte, né? Professor Sumariva vai participar em criminologia, tem um livro de criminologia bom, vai participar. Beleza? Isso, o Nestor vai jogar duro. E Aulão Adelante, delegado do Rio Grande do Sul, lá no Hotel Embaixador, onde foi o Aulão Adelante para a gente e escrivão. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos então trabalhar. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Eu chamo no Perceba, né? Quando eu chamo no Perceba, quando eu falo assim, eu vou chamar no Perceba porque eu vou contar um caso, vou chamar sua atenção para um detalhe, sabe? Aquelas pegadas. Então, é isso. Você que está assistindo hoje a nossa aulinha aí, Azul que Didática, começa assim. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. O Tício, eu tenho que colocar aqui, tem que anotar, Tício, porque eu costumo fazer a confusão dos nomes, né? Vamos lá, o Tício, ele era traficante. Rapaz, tu acredita que o Mévio foi até o local, até o ponto onde o Tício traficava, expulsou o Tício e tomou a boca de fumo. Mévio tomou a boca de fumo, né? Beleza? Expulsou o Tício. O que aconteceu? Um ano depois, o Tício encontrou com o Mévio. Encontrou com o Mévio e ele disse o seguinte: agora eu vou me vingar. Sacou uma arma de fogo e realizou o disparo, provocando a morte da vítima. O Mévio morreu no local. E o Mévio era daqueles traficantes que anda com, sabe, um cordão de ouro, relógio. E o Tício, depois que ele provocou a morte do Mévio, ele olhou para o Mévio e falou assim: opa, cordão de ouro, não é isso? Relógio, vou subtrair o relógio, cordão de ouro e se evadiu do local. Veja, endereço incerto e não sabido. Gostou desse? Endereço incerto e não sabido. Beleza. Aí eu perguntei para vocês qual a tipificação, né, dessa conduta do Mévio. Eu deixei essa pergunta aí, não é isso? Aí muitos, né, cada um colocou, entenderam que era latrocínio, outros entenderam que era homicídio, roubo, né? Tinha até alguns falando que era homicídio, furto, né? Opa! Jogou duro. Vem cá então, olha, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer, você consegue visualizar que essa morte aqui, ela ocorreu por ocasião do encontro? Você consegue visualizar que a morte ocorreu por ocasião do encontro? Eles se encontraram e ele aproveitou da ocasião e realizou o disparo de arma de fogo para ceifar a vida do Mévio? Você consegue visualizar isso? Beleza? Consegue visualizar? Sim ou não? Dá para verificar que tem uma conexão? Sim ou não? Vamos lá, né? Uma conexão que recai de uma ocasião.
Uma conexão que recai, né? Veja, uma conexão que recai, veja, em cima, né? Incide em uma ocasião. Não é isso? Uma conexão ocasional. Professor, eu vejo um homicídio, né? Conexão ocasional, porque ele aproveitou a oportunidade, né? Para se vingar, né? Aproveitou da ocasião. Isso, porque ele tinha perdido a boca de fumo, né? O Tício perdeu para o Médio. Isso, você está acertando os nomes hoje, né? É claro que agora eu anoto aqui os nomes, entenderam? Agora eu estou anotando aqui, porque eu, né? Vem cá, eu vou te chamar no Perceba e vou dizer. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, veja que o homicídio, né? Ele pode ser qualificado pela conexão, beleza? Tá. Mas que espécies de conexão qualificam o homicídio? A gente já trabalhou aqui. Quando eu tenho uma live, você depois vai buscar lá no YouTube, homicídio conexivo, que vem a ser denominado homicídio conexivo, aquele homicídio qualificado pela conexão. Bem, vamos lá. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, que aqui é o não trabalho básico, menciona o seguinte, veja que o homicídio será qualificado, né? 121 menciona, você tem que jogar duro lá. Quando for praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Bem, vamos lá então. Para assegurar a execução. Então, o Tício, ele mata o segurança para sequestrar a vítima. Entenderam ou não? Além do sequestro, se ele sequestrou a vítima, ele vai responder pelo homicídio. Esse homicídio vai ser qualificado pela conexão. Que espécie de conexão eu tenho aí? Eu tenho a denominada conexão teleológica. Joga duro. Conexão teleológica. Não é isso? Olha, conexão teleológica. Bacana, tranquilo, conexão teleológica. Bem, eu ainda tenho 3 situações que irá caracterizar um outro tipo de conexão. Beleza? Então aqui eu já tenho a conexão teleológica. Eu te dei o exemplo. Ele mata o segurança para sequestrar o empresário, ou mata, como eu preparei uma questão lá no Maranhão, no jogo duro, Alon Adelante, mata a babá para sequestrar o bebê que ela estava tomando conta. Entenderam ou não? Bacana, esse homicídio é qualificado pela conexão teleológica. Por quê? Porque ele mata para praticar um outro crime. Mata para praticar um outro crime. Professor, me dá um exemplo, me fala uma coisa. Tá, eu vou te falar. Então vem cá, olha só. Vamos supor que o Tício tenha matado... Vamos agora um exemplo. Eu joguei um link, beleza. Vai, joga o teu link aí. Então, o Tício tenha matado o Mévio para praticar o sequestro. O Mévio é um segurança. Tranquilo. Aí ele mata o Mévio, mas não pratica o outro crime. Não executa o sequestro. Mesmo assim, eu tenho um homicídio qualificado pela conexão teleológica? Sim. Por quê, professor? Veja, o homicídio vai ser qualificado para assegurar a execução. Eu não matei para assegurar a execução de outro crime? O motivo não foi esse? Foi. Então, independe de que eu venha consumar aquele delito ou não. Independe que eu venha executar aquele outro delito ou não. Entendeu? Então, veja, independentemente disso, se eu matei por esse motivo, não interessa se eu desisti do outro crime. Eu vou responder pelo homicídio qualificado pela conexão. Porque a minha intenção era executar um outro delito. Beleza? Independe se eu entrei nos atos executórios daquele delito ou não. O que importa era a finalidade e a motivação do homicídio. Bacana? Tá. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Cuidado! Porque se, por exemplo, eu pratico um homicídio, né, para facilitar, viabilizar a prática de uma contravenção penal, esse homicídio não é qualificado pela conexão. Por quê? Porque ele fala, homicídio praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Não entrou contravenção. Entenderam ou não? Então, se pratica um crime para viabilizar a prática de uma contravenção futura, né? Se pratica um homicídio, né? Melhor dizendo, para viabilizar a prática de uma contravenção futura, não caracteriza a qualificadora conexão teleológica. Por quê? Porque ali fala crime.
Pegou esse jogo duro total, nível pesadíssimo, NASA? Você tá pegando aí? Então, né, que não tem básico. Bem, legal. Calma que eu vou voltar aqui no casinho. E agora eu vou ter que fazer uma revisão do homicídio conexivo, depois eu volto no casinho aqui, beleza? Segundo a situação, né, que você tem uma caracterização aqui de um homicídio qualificado pela conexão, é quando a gente pratica o delito, o agente pratica o homicídio para ocultar a prática de um outro crime. É porque eu tenho o Tício que ele praticou o delito de roubo, né? Não, ou melhor, eu tenho o Tício que praticou o delito de furto. E você acredita que a Mévia presenciou todo o fato? Dias depois ele falou, caramba, a Mévia presenciou todo o fato. Cara, ela vai acabar me denunciando, né? Ou melhor, ela vai acabar testemunhando, né? Se eu for denunciado, vou matá-la. Ele mata para ocultar a prática daquele crime que ele já praticou. Um exemplo. Entendeu? Aí eu vou ter um homicídio na Mévia, vai ser qualificado. Homicídio qualificado, agora a conexão muda. Conexão consequencial. Beleza? Consequencial. Veja que o homicídio também pode ser praticado para assegurar a impunidade de um determinado delito. O Tício abordou a Mévia e, veja, praticou estupro com a Mévia e depois ele falou, ela vai me denunciar, vou matá-la. A questão da prova está falando assim. Aí você vai ter um homicídio qualificado pela conexão consequencial para assegurar o quê? A impunidade do crime. Professor, mas peraí, eu sei. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Faz. Eu vou puxar um link. Puxa um link. Vem cá, nesse caso do estupro, já que ocorreu o resultado morte, não seria o estupro qualificado pelo resultado morte? Veja, pela ocorrência do homicídio? É a minha pergunta dentro da humildade. Aí eu tenho que dizer para você o seguinte. Depende da corrente doutrinária. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Veja que o estupro vai ser qualificado pelo resultado morte, como determina lá o artigo 213, parágrafo 2º. Mas se liga. Para uma corrente minoritária da doutrina, essa morte pode ser a título de dolo e culpa, joga duro, corrente minoritária. Cito, por exemplo, o professor Guilherme Nucci com essa pegada. Beleza? Guilherme Nucci com essa pegada. Se independe da morte ter sido culposa ou dolosa, responde no estupro qualificado pela morte. Nesse caso que eu estou passando para você, que o agente pratica o estupro com a mulher e depois decide matá-la, não é isso? Para que ela não venha reconhecê-lo, né? Para que ela não venha reconhecê-lo, para que ela não venha denunciá-lo, melhor dizendo. Para o Guilherme Nucci, você poderia ter, né, um estupro qualificado pela morte. Beleza? Sendo a morte dolosa. Beleza? Tá. Minoritário. Porque a corrente que você vai levar para sua prova é que esse estupro com resultado morte é um crime pré-doloso. Com essa pegada, por exemplo, professor Luiz Regis Prado, professor Kleber Masson, doutrina, né, majoritária nesse sentido, jurisprudência. Então veja, essa morte, ou melhor dizendo, eu falei que era culposa? Não, né? Vamos lá de novo. Para a corrente que você vai levar para sua prova, não sei se eu falei, então agora eu vou falar. A corrente que você vai levar para sua prova é que essa morte tem que ser a título de culpa. Beleza? Lá no estupro, a título de culpa, né? Lá para o professor Guilherme Nucci, a morte pode ser a título de dolo e culpa. E para a corrente majoritária, a morte tem que ser a título de culpa. Então, o 213, parágrafo 2º, trata-se de um crime pré-doloso. Entenderam ou não? Por isso que se o agente, né, veja, ele pratica o estupro e depois decide matar a vítima, para a corrente majoritária eu tenho 2 crimes, estupro e homicídio. Bacana? Tá, professor, então olha só. Estupro e homicídio em concurso material. Isso. Então, veja. Peraí. Pelo que você está falando,
Sempre eu vou ter um estupro e um homicídio qualificado pela conexão consequencial, né, para assegurar a impunidade? Sempre não. Como assim? A questão tem que te falar. A questão tem que te falar que ele praticou o estupro e depois, com a intenção de assegurar a impunidade, matou a vítima. Aí sim, aí você vai ter estupro com homicídio qualificado pela conexão. Beleza? Fora isso, você vai ter estupro e homicídio, que pode ser qualificado por uma outra qualificadora. Às vezes matou a vítima através de asfixia depois, entenderam não? A questão tem que te falar qual foi a motivação para você descobrir a qualificadora. Tá dando para entender? Então veja, praticou estupro e matou a vítima, concurso material de crimes. Estupro e homicídio. Agora, esse homicídio vai ser qualificado pela conexão consequencial para assegurar a impunidade do crime? A questão tem que te falar. Ele praticou estupro e depois matou a vítima para que a vítima não levasse o fato a uma delegacia de polícia, não denunciasse. Deu para entender isso? Bacana? Vocês estão me entendendo? Sim, para a gente voltar aqui no caso, que eu acabei fazendo um link, né? Porque aqui eu dei um exemplo do agente que praticou o estupro e matou a vítima, né? E aí você, porra, caramba, mas não seria o estupro qualificado pelo resultado de morte? Eu joguei duro com você, fui lá, dei as duas correntes, falei que lá a majoritária entende que é um crime pré-ter doloso, a morte tem que ser a título de culpa, aqui a morte é a título de dolo. Beleza? E aqui eu tenho uma motivação, e essa motivação puxa para a conexão. Tá dando para entender? Isso. Eu não sei qual é a sua pergunta, eu adoro fazer um link. Volta aqui. Então depois, né? Vamos voltar aqui para a gente não sair muito do caso. Bem, eu estou fazendo uma revisão do homicídio qualificado pela conexão. E o homicídio ainda pode ser qualificado pela conexão. E essa conexão, olha, quando é ocultação, impunidade, consequencial, e a que eu irei falar agora também é consequencial. Qual, professor? Vou falar. O homicídio pode ser qualificado pela conexão também quando, por exemplo, o agente, ele mata, né? Um exemplo, né? O comparsa para assegurar o que? A vantagem do crime, né? Porque aqui ele fala, para assegurar a vantagem de outro crime, que seria a terceira espécie de conexão. Como, professor? O Tício e o Mévio praticaram um roubo e os dois estão voltando, né, lá da empreitada criminosa, e o Mévio fala assim, vou ficar com dinheiro só para mim. Aí vai e mata o Tício. E essa morte do Tício será qualificado, é um homicídio qualificado pela conexão. Né? Conexão, qual tipo de conexão? Consequencial. Né? Mas para assegurar o quê? A vantagem de outro crime. Qual o crime? O roubo que eles praticaram, para ele ficar com dinheiro. Deu para entender isso? Bacana? Depois que eu fiz essa revisão da conexão, beleza? Eu tenho que te falar o seguinte, existe ainda a possibilidade de um homicídio ocorrer, olha bem, não estou falando qualificado, do homicídio ocorrer em um contexto de conexão ocasional. Como? Eu encontro uma pessoa, a pessoa que eu queria matar há um tempo, aproveito a conexão e aproveito a ocasião e realizo o disparo de arma de fogo. Eu tenho um homicídio dentro de um contexto de ocasião, ou seja, né? Aproveita a ocasião, ou seja, um homicídio com a conexão ocasional. Se liga no que eu vou falar. O homicídio praticado, né, em um contexto de conexão ocasional não é qualificado. A conexão ocasional por si só não qualifica o homicídio. Professor, mas e aí? Calma. Esse homicídio ele pode ser qualificado por outros motivos. Por exemplo, eu encontrei a vítima. Olha, eu voltando no caso, A vítima tinha me expulsado, que eu sou traficante, e a vítima me expulsou. Entenderam? A vítima me expulsou do meu ponto de tráfico. Aí eu encontrei com ele, né, com essa vítima, aproveitei a ocasião e realizei o disparo de arma de fogo e matei. Veja que eu tenho um homicídio dentro de um contexto de conexão ocasional. Agora, o fato desse homicídio ter ocorrido no contexto de conexão ocasional por si só qualifica o homicídio? Não. Porque a conexão ocasional não qualifica. O que qualifica o homicídio é a conexão teleológica ou a consequencial, que a gente verificou aqui. Né? A primeira, a teleológica,
para assegurar a execução do crime, e a consequencial, eu tenho 3 situações: para assegurar a ocultação, para assegurar a impunidade e a vantagem. Beleza? Tranquilo. Então, veja, professor, então calma. O caso, então, professor, que você está explicando, cai num contexto de homicídio pela conexão, né? O homicídio que é praticado dentro de um contexto de conexão ocasional, sim. Se eu considerar só esse dado, eu não posso considerar esse homicídio qualificado, não. Mas esse homicídio pode ser qualificado? Pode. Pode, mas por uma outra qualificadora. Por que matou? Ah, ele matou porque o traficante, né, essa vítima tinha expulsado ele de um ponto de droga. Oh, que repugnante. Aqui eu vou ter um homicídio qualificado pelo motivo torpe, repugnante, vingança. Né? Se vingando, ó, repugnante. Agora vem cá, se você é faixa preta total. Se você é faixa preta total, cuidado, porque na prova vai aparecer assim: a vingança sempre constitui, né? Tá travando? Como é que tá aí? Vamos lá. Pô, o jogo tá duro demais. Vamos lá, né? A gente tá chegando aqui na pedra de toque da questão, tá travando? Como é que tá aí? Vocês estão me recebendo? Estiverem me recebendo aí, dá normal, só faixa preta na live, só faixa preta, normal, então vambora. Vambora, beleza, segura então, segura, é porque você fica escrevendo, né? Segura. Aí, veja, aqui, isso. Bacana? Volta aqui pra mim. Isso, volta pra mim. Faixa preta total. Se liga no que eu vou falar. Aqui, eu considerei esse homicídio qualificado pela torpeza, ou seja, vingança. Beleza? Tranquilo? Aí, por eu ter falado vingança, você pode botar uma coisa na sua cabeça achando que a vingança sempre, automaticamente, né, caracteriza motivo torpe, aí você erra. Tá lá na sua prova. Ah, lembrei do professor na live. Vingança. Ah, necessariamente. Acho que porque era um homicídio, era um exemplo. Era o cara expulsou o outro do ponto de drogas, aí o outro matou. Eu lembro lá na live o professor falando que era homicídio qualificado pelo motivo torpe. Sim, você lembra disso. Mas veja o que está perguntando na sua prova. Tá lá. A vingança sempre irá caracterizar motivo torpe a ensejar, né, uma qualificadora do homicídio. A dar uma roupagem qualificada ao homicídio. Aí você, aqui não. Aqui não, porque nem sempre a vingança vai caracterizar motivo torpe. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte: o pai, ele chegou em casa, né, encontrou a filha chorando. O que aconteceu, minha filha? O Mévio entrou aqui em casa, meu papai, e veja, mediante violência, praticou conjunção carnal sem o meu consentimento, inclusive utilizou de violência, como eu falei para o senhor. E ele, por vingança, vai atrás do Mévio e mata o Mévio. Ele, por vingança, mas motivado por relevante valor moral. Entendeu? Então, veja, essa vingança não vai ganhar a roupagem de repugnante. Por quê? Porque, inclusive, caracteriza um privilégio, um relevante valor moral. É relevante. Entenderam? Então, veja, ele aproveita e tem vingança, mas a motivação, relevante valor moral. Aí, veja, eu tenho... não, só a sua que está travando, né? Só a sua que está travando. Entra aí, sai e entra de novo, que os alunos estão aqui jogando duro demais, beleza? Então, veja, então se liga, nem sempre a vingança irá caracterizar motivo torpe. Eu dei um exemplo aqui que o pai vai agir por vingança, mas ele tem uma motivação de relevante valor moral, e aqui eu vou ter um homicídio privilegiado, né? Eu não há compatibilidade entre privilégio e torpeza. Joga duro aí, coloca, não há compatibilidade entre o privilégio e torpeza, né? Se você enseja uma causa de diminuição de pena, como você vai poder conceber uma causa de diminuição, a incidência de uma causa de diminuição a algo que é repugnante? Né? A causa de diminuição decorre do motivo ter sido relevante. Entenderam ou não? Bem, importante então, joguei duro aqui na vingança, fica ligado.
Bem, tranquilo, né? A gente bateu aqui na vingança. Beleza, beleza. Tá. Vem aqui comigo agora. Então, volta no exemplo. Volta no exemplo. O Tício foi expulso da boca de fumo, não é isso? Pelo Mévio. Ele encontrou o Mévio em uma ocasião, né? Uma conexão ocasional. Aí, nesse caso, o homicídio seria hediondo qual, né? Veja, qual? O do pai que encontrou a filha, né? E a filha falou que foi vítima de estupro? Não, né? Não, né? Eu tenho aí um homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele não tem caráter de crime hediondo, não é isso? Não é isso? Inclusive, mesmo se ele for um homicídio privilegiado qualificado, né? Eu não posso ter privilégio de torpeza, já falei isso aí. Agora, vamos supor que o Tício, né, que é o pai, chegou lá, encontrou a filha chorando, e aí ela mencionou que ela estava chorando porque o Mévio entrou lá, praticou estupro com ela, enfim. Aí ele matou o Mévio por esse motivo, não é isso? Mas matou o Mévio através da asfixia. Pegou uma corda e enforcou o Mévio. Veja que esse homicídio, ao mesmo tempo, ele é privilegiado e qualificado. Esse homicídio, que ao mesmo tempo é privilegiado e qualificado, doutrina majoritária, não tem caráter de crime hediondo, ou seja, não é considerado crime hediondo. Doutrina majoritária com essa pegada, a minoritária entendendo que é sim considerado crime hediondo. Por quê? Porque o homicídio não deixou de ser qualificado jogando duro. Doutrina minoritária, corrente minoritária. Corrente majoritária não é considerado crime hediondo. Deu para entender? Que esse aqui foi um link que eu fiz aqui no privilégio. Agora eu voltei para a questão. Beleza? Beleza? Voltei para a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A colega está falando ali, mas o fundamento não é esse não, colega. Não é porque, veja, o homicídio qualificado está no rol dos hediondos. Né? Você só tem, vamos supor, quando o homicídio é qualificado e privilegiado, você só tem uma incidência de diminuição, mas o homicídio é qualificado. O fundamento é que é incompatível você conceber, né, um homicídio privilegiado, né, e ao mesmo tempo ser considerado hediondo. Não é isso? Repugnante, né? Merece uma reprovabilidade penal maior? Exatamente, o privilégio afasta a hediondez do crime, exatamente. Né? Joga dura demais, né? Beleza. Foi inclusive com o tráfico privilegiado, né? Fundamento lá para o cancelamento da súmula 512. Bem, volta para cá, que o jogo tá pesado. Tá, então eu vou voltar aqui pro meu caso, né? O Tício, então, encontrou com o Mévio, ele tinha sido expulso da boca de fumo, encontrou com o Mévio. Ele aproveitou da ocasião, eu tenho aqui uma conexão ocasional, ele resolveu disparar de arma de fogo e matou o Mévio, né? Veja, se vingando. Bacana? E depois ele foi subtrair o relógio e a bolsa e o cordão do Mévio. Que crime eu tenho aqui? Primeira pergunta, que crime eu tenho aqui? Vamos lá, bate firme. Cadê vocês? Rapaz, tem pouca gente na live hoje, nessa aula Jogo Duro Total? Acho que não, né? Poucos faixas pretas aí, né? Que crime eu tenho aqui? Repetir de novo? Deve ter chegado agora, né? Então, veja... Não, né? Aí o aluno está colocando ali, não seria porte de arma, uma vez que adquiriu a arma para matar? Veja, não há que se falar em porte se a questão aqui não menciona que essa aquisição, nossa questão não menciona dois contextos fáticos. Se a questão menciona que fulano, dia 10 de janeiro, adquiriu arma de fogo, em dezembro, com aquela arma, disparou, aí você tem contexto fático, ele pode inclusive responder pelo porte de arma de fogo, além do homicídio. Beleza? A questão aqui não menciona isso. Beleza? Então você não tem que viajar. A questão não falou nada, você vai ter aqui a absorção do porte. Homicídio e furto. E aí? Homicídio qualificado e furto. E aí? Mais alguém?
Será que eu não teria, já falei, será que eu não teria um latrocínio? Né? Um aluno que é malandro, ele tem que anotar, né? Senão eu vou ficar repetindo aqui o caso toda hora. Não era um latrocínio, não? Tem um resultado morte, num contexto de subtração. E eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, vamos lá então, né? Depois dessa aula também, né, professor? Só erra quem é bobo. Veja, então, se liga, né? O aluno que mandou essa questão, agora ele deve estar entendendo. Essa morte aqui, veja que no latrocínio, a morte tem que decorrer da violência, né? A morte tem que decorrer necessariamente da violência. A morte não pode decorrer da grave ameaça, né? Isso está lá no 157. Parágrafo 3º. Ele menciona se a morte decorrer da violência, não é isso? Veja, a morte no latrocínio, ela ocorre para viabilizar a subtração. Beleza? Aqui, a morte ocorreu para viabilizar a subtração ou a morte ocorreu pela uma conexão ocasional? Ele aproveitou da ocasião e matou a vítima. E ele matou a vítima por uma motivação, qual seja, se vingar. Então, a motivação do homicídio, se vingar, a vingança, nesse contexto aqui é torpe. Então, aqui, eu tenho um homicídio qualificado pelo motivo torpe. Eu não tenho homicídio qualificado pela conexão, porque a conexão aqui é ocasional. Conexão ocasional não qualifica homicídio. Beleza? Tranquilo? Deu para visualizar que eu tenho aqui um homicídio qualificado pelo motivo torpe? Deu? Bem, tranquilo. Aí depois, o que ele fez? Aí depois ele pegou, aproveitou, né? Tinha matado a vítima, foi lá e subtraiu. Professor, então, mas a subtração? Veja, quando ele matou a vítima, não matou? Sim. Professor, vamos supor então, fala, se ele tivesse assim, vamos supor que ele não tinha conhecimento que a vítima tinha morrido. Aí ele ficou apontando a arma para a vítima. É, que vocês adoram viajar, né? Por aí. Tá, beleza. Aí ficou apontando a arma para a vítima, sabe? Aí ele foi lá e subtraiu. Não seria roubo? Não. Não, porque eu tenho um erro de tipo. Porque se a vítima está morta, essa grave ameaça, você não tem como caracterizar a grave ameaça uma pessoa que está morta. Joga duro, joga pesado. Apontou aí, apontou, mas pensou que estava viva, mas estava morta. Enquanto é um roubo, não há uma possibilidade. Entendeu? Agora, eu posso ter a subtração? Sim. Professor, mas vai ter a subtração de uma pessoa que morreu? Ela tem patrimônio ainda? Veja, patrimônio, você pode até entender que quando ela morreu, o patrimônio passou automaticamente para o seu descendente. Mas eu tenho patrimônio. Você pode até entender que não é mais dela, mas eu tenho patrimônio. E para que ocorra a subtração, para que ocorra um furto, eu tenho que ter patrimônio de alguém, dos herdeiros. Olha aí a pegada de monstra total, né? Aquela dúvida, pô, como assim? O cara morto, como... Aí eu, pum! Eu tava quicando a bola, eu, tum! Aí você já entendeu. Entendeu? Entendeu? E ele subtraiu, se evadiu do local. Então eu tenho duas ações, né? No meu entendimento. Eu tenho homicídio qualificado pelo motivo torpe, bacana, em concurso material com furto. É o gabarito. Beleza? Nada de viajar aqui com latrocínio, né? E o aluno me pergunta, professor, por que não é latrocínio? A morte ela não tem qualquer ligação com a subtração. Entendeu? A morte tem uma outra motivação. Ele aproveitou da ocasião, né? Matou e ainda aproveitou da ocasião para subtrair também. Enfim, mas não tem qualquer ligação com a subtração, não tem qualquer ligação com a morte. A morte não foi necessária para ele subtrair. Tanto é que ele aproveitou, caramba, lá o relógio, vou levar. Então se liga que não é em qualquer contexto que você tem morte, que você tem subtração, que você tem latrocínio não, filho. Primeiro, a morte tem que decorrer da violência. Essa morte tem que ser necessária para a subtração. Entenderam? Vem cá agora que você ficou com a dúvida. Vem cá. Professor, eu estou com uma dúvida. Eu sei que você está com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida que eu estava pensando aqui. Essa conexão teleológica, sabe? Que você falou? Sei. Eu estava pensando nela agora aqui. Olha só, professor, chega aqui. Fala. O latrocínio, professor, em que o agente... Porque agora eu estou raciocinando aqui. O agente mata para subtrair a coisa. Não seria um homicídio qualificado pela conexão? No latrocínio você tem um exemplo de homicídio por conexão
teleológica, você tem. Porém, você vai verificar que constitui delito autônomo. O latrocínio, na verdade, é um homicídio qualificado, é um homicídio, né? Qualificado não, é um homicídio em conexão teleológica. Porque você mata para subtrair. Mas você já tem um delito autônomo. Então não há que se falar em homicídio. A gente vai responder pelo latrocínio. Entenderam? Entenderam ou não? Se numa conexão... a pegada tá pesada hoje. Não tem básico não. Se você tem uma conexão teleológica, mas essa conexão teleológica, ela já caracteriza um delito autônomo, você vai para o delito autônomo e não vai ficar viajando em homicídio qualificado pela conexão teleológica. Como exemplo, o latrocínio matou para subtrair. Matou para executar o outro crime. Mas você tem a constituição do delito autônomo, 157, parágrafo 3º. Vocês acharam que a pegada foi muito pesada? Acharam? Entenderam? Então, veja, nem tudo que reluz é ouro, né? Eu venho falando isso há muito tempo. Veja, eu já dei eu sempre falo, né? Tava falando outro dia lá sobre a questão, calma musiquinha. Eu tava falando sobre a questão do Boa Noite Cinderela, né? E eu falei para vocês que o Boa Noite Cinderela, dependendo do contexto, nem sempre vai caracterizar roubo com a violência imprópria, beleza? Nem sempre. Porque se o agente ele já se apoderou da coisa, né? Veja, e depois ele colocou o pozinho para a vítima adormecer e saiu, você tem furto e não roubo, né? Se liga. Roubo impróprio, a violência é sempre própria. Não é possível, não tem corrente, não tem doutrina, não tem nada. Não tem constitucionalismo, não tem filósofo, não tem nada. Não se admite violência imprópria no roubo impróprio. Por quê? Princípio da legalidade. Lá no roubo impróprio, também denominado roubo por aproximação, né? Ou roubo por assimilação, não há aquela redação, qual seja, reduzir, né? Veja, subtrair a coisa logo após, né? Reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Você não tem lá no roubo impróprio, beleza? Não tem essa redação. Essa redação que caracteriza a violência imprópria. Então, roubo impróprio, a violência é sempre própria e não tem discussão de corrente, não tem primeira corrente, segunda corrente, não tem nada disso. Roubo impróprio, violência é sempre própria. Roubo impróprio não admite violência imprópria, beleza? Então, não demora na sua prova. Beleza? Aqui a gente joga pesado, aqui não tem essa porra não. Vamos lá então, beleza? Jogo duro aí, tranquilo? Bacana? Tranquilo, né? Vocês não estão na área aí? Estão bombando aí? Será que travou a aula, cara? JD, né? Beleza. É isso aí. Vamos bater. Hoje foi tranquilo, né? Muita informação, né? Amanhã estarei no Rio de Janeiro, né? No Enacom. Sexta-feira eu vou palestrar no Enacom e já volto para Brasília. Beleza? Tranquilo, né? Joga duro, guerreiro. Onde, mestre? Lá na Enacom. É o Congresso Nacional de Concurseiros. Amanhã eu vou fazer uma live sobre. Beleza? Sobre homicídio, depois a subtração dos bens, eu já falei. Seria homicídio qualificado pelo contexto que eu dei em concurso material com furto, né? Falei já, né? Sergipe, vamos tentar.
Bomba de corações aí se você gostou da aula, né? Bomba, bomba, bomba. Valeu, galera. Joga duro, hein? Vamos agora lá no Instagram. Vamos no Instagram, joga duro. Corre lá no Instagram. Vocês adoram, né? Tchau, tchau.